Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém. Abramos, meus queridos, a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4. Eu lerei do verso 7 até o final desta carta. E eu peço que todos acompanhem com atenção. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e como servo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos fará saber tudo o que por aqui ocorre. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para cumprir-lhes. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Bondoso Deus, Pai, que está nos céus, mas que de forma especial, agora entre nós, no momento de culto ao Senhor, se faz presente. Ó Deus, é a Ti que cultuamos. Tu és o protagonista deste evento, deste momento, e a Ti rogamos também, Senhor, para que, pelo Teu Santo Espírito, possamos pregar com fidelidade a Tua palavra, de maneira que Cristo seja exaltado, então somente Ele seja glorificado, e também possamos ouvi-la. Senhor, dá-nos afeição, dá-nos entender a Tua palavra e também recebê-la com afeição, para cumpri-la conforme a Tua vontade. Abre os nossos corações e mentes, Senhor, para que ela habite no mais íntimo do nosso coração e assim possamos vivê-la, em nome de Jesus. Amém. Esta é uma época do ano em que alguns viajam. Todavia, uma vez que estamos nesta pandemia, muitos não podem viajar, seja por causa de algumas restrições, ou até mesmo por causa financeira. E é então um momento em que as pessoas vão ligar umas para as outras, para saudar-se. E é um momento em que, quando se liga um para o outro,
E hoje, graças ao Senhor Deus, nós temos a tecnologia de poder até mesmo ver alguém que está até mesmo do outro lado do país, através de um dispositivo, né? E no momento em que acontece essa chamada, seja vídeo chamada ou uma chamada simples, é um momento em que nós trocamos palavras de afeto e nos saudamos e dizemos coisas que até mesmo pensamos há algum tempo atrás em dizer para o outro e não tivemos oportunidades. E ali é um momento maravilhoso, um momento prazeroso. Meus irmãos, nós estamos no final desta carta. Expusemos toda ela e agora chegamos neste momento em que Paulo ele se despede dos colossenses. E perceba que Paulo ele falou de diversas coisas, diversos assuntos nessa carta. Ele falou de assuntos, digamos assim, complexos sobre a pessoa do Redentor, aquele por meio de quem, para quem todas as coisas foram feitas, aquele que é Deus e homem. Ele falou da redenção. Ele disse que o Pai nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos falou do seu ministério, de como ele labutava pelos laodicenses. Ele nos falou nas entrelinhas das heresias que ali havia. Vimos acerca disso também, e proteger os colossenses contra essas heresias. Mas agora Paulo, ele diz palavras, digamos assim, que demonstram mais o seu afeto pelos colossenses e pelos irmãos daquela região. Não é que as palavras anteriores não fossem palavras de afeto, mas perceba que agora Paulo, como que percebendo aqui essa despedida, ele saúda esses irmãos, não somente Paulo, mas os que com eles estão. É um momento de despedida, um momento também de afeto. E nós vamos ver esta porção em 3 partes, essa despedida de Paulo. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que Paulo, ele zela pela igreja, mesmo estando preso. Veja no verso número 7, volte seus olhos para a sua Bíblia. Paulo diz: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informar. Perceba que Paulo, ele trata primeiramente aqui de Tíquico, e ele mostra, é interessante que quando ele fala aqui, quanto à minha situação, nós já vimos anteriormente qual era a situação de Paulo. Paulo diz no verso de número 3 que estava algemado. Então, o que é, digamos assim, curioso é que, ao invés de Paulo esperar que alguém se preocupasse com ele, afinal de contas ele estava preso, ele é quem se preocupa com a igreja. E ele está enviando então agora Tíquico para informar os irmãos da sua situação. É interessante que ele diz que Tíquico é um irmão amado e também um fiel ministro, ou seja, Tíquico era também um ministro que trabalhava com Paulo, que pregava a palavra de Deus. E por que ele não envia Epáfras? Vamos ver acerca de Epáfras alguns versos mais adiante. Por que agora Paulo está enviando Tíquico? Devemos ler e nos fazer essa pergunta. Já que Epáfras era aquele que tinha provavelmente fundado a igreja dos Colossenses. E a resposta, meus irmãos, era para que aqueles irmãos colossenses, eles percebessem a doutrina que Tíquico iria ensiná-los, comparar com a doutrina de Epáfras, e com tudo aquilo que eles já tinham ouvido falar, que os apóstolos ali tinham ensinado, e eles percebessem que existe a mesma doutrina que está sendo pregada, e eles percebessem então que o ensino estava sendo ratificado. Ora, quando vocês ouvirem não somente a mim, mas outros ministros, e vocês perceberem a mesma similaridade, lembrem de que Cristo Jesus é aquele que é o cabeça da igreja. Ele envia
Ele enviou os apóstolos, Ele enviou Epáfras, Ele enviou Tíquico, Ele continua enviando ainda os fiéis ministros do Senhor para ensinar à sua igreja a mesma doutrina. E se recebemos aqui algum outro ministro da igreja presbiteriana, falando aqui daqueles que vêm corriqueiramente aqui do presbitério, nós também percebemos a mesma doutrina e devemos nos alegrar, meus irmãos, porque o Senhor enviou muitos, mas existe um só ensino. Então era esta a intenção de Paulo, que os irmãos ali percebessem da boca de outro ministro e pensassem: olha, Epáfras nos ensinou isso, estamos no caminho certo. Mas perceba que Paulo, ao enviar Tíquico para informar da sua situação, mais uma vez ele mostra aqui que não somente ele queria informar aqueles irmãos, mas ele queria alentar o coração deles. Meus irmãos, isto é muito libertador, porque muitas vezes quando sofremos, não estou aqui menosprezando o sofrimento de cada um de nós, mas muitas vezes quando sofremos, nós simplesmente nos sentamos e nos desesperamos e dizemos: ninguém sabe o que eu sinto, ninguém sabe a minha dor. O que vemos aqui é um homem algemado, pensando não em ser consolado, mas em consolar os outros. Como isso é possível? Paulo era cheio de Cristo, e o mesmo Cristo habita em nós. Portanto, isto é libertador, para que sim lidemos e passemos pelas nossas lutas, até mesmo choremos quando doer nos nossos corações, mas nós não nos vitimizemos e não nos olhemos como os derrotados. Pelo contrário, Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não somos derrotados. Paulo envia Tíquico não somente para informar aqueles irmãos, mas para alentar e consolar o coração deles. Que nós sejamos também consolados. Perceba que Paulo, ele não somente envia Tíquico. Paulo não se preocupa com os colossenses no momento que está algemado, apenas enviando Tíquico, ele também envia outro. Veja no verso número 9, ele diz: em sua companhia vos envia Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do nosso meio. Ele vos fará saber o que por aqui ocorre. Quem era Onésimo? Abramos lá na carta de Paulo a Filemão. Carta de Paulo a Filemão fica aí depois da carta de Paulo a Tito, passando Timóteo, Tito, vem a carta de Filemão antes de Hebreus. E aqui nós vemos quem era Onésimo. Veja, Paulo diz no verso 8: pois bem, falando aqui a Filemão, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes que foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, no meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo. Em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser comigo, venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Veja que ele diz ainda no verso número 15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Quem era Onésimo?
Onésimo era um escravo. Por isso Paulo diz que ele seja recebido não como escravo. E naquela época era comum se terem escravos, não nos moldes da escravidão que aconteceu aqui no nosso país, mas aquela pessoa que, por exemplo, ficasse devendo e não podia pagar, ela se vendia para pagar aquela dívida. Não sabemos porque Onésimo era escravo, mas o ponto é que ele era escravo, e parece que houve algum motivo para que ele se afastasse de Filemão. Não sei se Onésimo cometeu algum erro e fugiu. O fato é que agora estava com Paulo, e Paulo pede para Onésimo voltar para Filemão, não como escravo, mas como irmão, ou seja, livre. E é interessante o trocadilho que Paulo faz aqui, porque a palavra Onésimo significa útil. E Paulo fala no verso 11, ele antes foi inútil, mais uma vez fazendo referência a alguma coisa de errado que Onésimo fez, mas aí ele diz, atualmente porém é útil a ti e a mim. Então o que Paulo está fazendo aqui quando ele via, juntamente com Tíquico, Onésimo, ele está querendo mostrar àqueles irmãos que Onésimo agora é uma outra pessoa, e ele está incumbindo Onésimo dessa tarefa tão maravilhosa de dar informações sobre Paulo àquela igreja. Perceba a bondade do apóstolo Paulo, a forma como ele age aqui, intermediando entre Filemão e Onésimo, e elevando a honra de Onésimo diante da igreja. E meus irmãos, é assim que devemos fazer também. Devemos labutar para que a honra dos nossos irmãos ela seja aumentada. Devemos, na medida que possamos, intermediar relacionamentos que estejam quebrados, para que que haja reconciliação, como Paulo fez. E o nosso irmão, alguém que era visto de forma ruim como Onésimo, agora seja visto de forma honrada. Paulo envia juntamente com Tíquico a Onésimo, e ele disse que ele iria informar também. Mas passando adiante, nós não vemos aqui apenas Paulo enviando Tíquico e Onésimo, preocupado com a igreja, zelando pela igreja. Nós vemos agora as saudações. E aqui nós vemos as saudações de Paulo e dos que com ele estavam, dos cooperadores e companheiros de prisão de Paulo. E é interessante esse texto porque Paulo ele tem ali com ele 6 pessoas. Se tu contares aí no texto, você verá que são 6, 3 judeus, acerca de quem Paulo diz no verso 11, que eram os únicos da circuncisão que cooperaram com ele pessoalmente, e outros 3 gentios, que eram Epáfras, Lucas e Demas. Quem eram essas pessoas? Veja quem era Aristarco. Era um prisioneiro inseparável, era um amigo e companheiro inseparável de Paulo. Veja lá em Atos 19, verso 29. Diz assim: ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma se arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Esse texto de Atos 19, que li aqui, relata quando Paulo estava lá na cidade de Éfeso, e então ele estava ali para pregar o Evangelho, e os gentios ali se voltaram contra Paulo, porque afinal de contas ele pregava contra a idolatria. E quem estava lá juntamente com ele? Aristarco também estava com ele, era companheiro, diz o texto de Atos. Era esse quem era Aristarco. Mas quem era Marcos? Marcos era primo de Barnabé, sobre quem instruções Paulo diz: recebestes, se ele for ter convosco, acolhei.
Marcos era o evangelista arrependido. Mas por que evangelista arrependido? Talvez você não lembre, mas abra lá em Atos capítulo 15. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. A partir do verso número 36, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos e por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Esse texto relata a celeuma, ou seja, a confusão que houve entre Paulo e Barnabé. Eles estavam na viagem missionária, e então João, chamado Marcos, não diz o texto de Atos por que se afastou deles, mas simplesmente deixou, ao que parece, uma atitude de desprezo para com a obra missionária. Ele talvez tenha preferido algo mais acima do que aquela função missionária, nós não sabemos, mas o fato é que ele se afastou de Paulo e Barnabé. E diz o texto que nós lemos que eles tiveram tal desavença que um foi para um lado e outro para o outro. Mas o que vemos aqui no texto de Colossenses? Paulo diz que quem está com ele agora é Marcos, e Marcos está saudando os irmãos. Ora, mas Marcos e Paulo não tinham se afastado um do outro, agora estavam juntos. Mas ainda abra aí em 2 Timóteo capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 4, e você verá como Paulo se refere a Marcos no verso de número 11, 2 Timóteo 4, verso 11. Paulo diz: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Parece que também Marcos se arrependeu do que tinha feito, e agora estavam juntos. Paulo, aquele que até mesmo entrou em desavença com Barnabé, e um foi para um lado, outro para o outro, agora está pedindo a Timóteo: traz Marcos, porque ele me é útil para o ministério. E o que vemos aqui então é que houve arrependimento da parte de Marcos, e Paulo estava agora com ele, e ele diz, perceba agora a mentalidade de Paulo, como ele mudou também a respeito de Marcos. Ele diz aos Colossenses: se ele for ter convosco, acolhei. Se Marcos for aí, recebam ele, recebam bem. Mas Paulo não fala, aqui não temos a saudação apenas de Aristarco, nem apenas de Marcos, nós temos também Jesus, conhecido como justo. Não sabemos muito acerca desse Jesus. Aqui obviamente não é o Redentor, o Senhor Jesus, já havia assunto aos céus, e o justo é como aqui um título dado a alguns. Parecia era um judeu com um sobrenome latino. Esse justo era um sobrenome latino. Mas, meus irmãos, o que mais nos importa aqui é que Paulo diz que todos os três eles eram cooperadores, os únicos da circuncisão, que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Paulo diz que eles eram cooperadores, ou seja, que eles
trabalhavam juntos com Paulo, auxiliando Paulo, que eles trabalhavam na obra. E de que forma eles faziam isso, irmãos? Nós vemos na Escritura duas. A primeira é que eles pastoreavam juntamente com Paulo o rebanho. Vejam lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Paulo diz: enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, do Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmarmos e exortarmos. A ideia, a palavra aqui que Paulo usa para se referir a Timóteo, quando ele fala de ministro de Deus, é um cooperador. Cooperador. Então, o que esses irmãos faziam com Paulo? Timóteo, Tito, Tíquico, Marcos, Aristarco, eles pastoreavam o rebanho do Senhor, juntamente com Paulo. Perceba que às vezes nós falamos dos apóstolos, e não lembramos, e não nos apercebemos que outros nos ajudavam nessa tarefa de pastorear o rebanho do Senhor. Meus irmãos, naquela época não tinha metrô, não tinha avião. Paulo corria aquelas terras, abrindo igrejas. E como ele faria tudo isso sozinho? Ele tinha os seus cooperadores, para que eles deixavam ali e eles cuidavam da igreja, eles pastoreavam a igreja. Mas não era somente pastoreando a igreja, era também sendo hospitaleiro com aqueles que tinham que ir viajando para pregar o Evangelho do Senhor. Eu quero que vocês abram lá na terceira carta de João. Esta é uma pregação em que iremos abrir muitos textos, porque fala de várias pessoas. Perceba lá na terceira carta de João, versos 5 a 8. O apóstolo João diz assim, falando a Gaio, veja que no verso 1, ele diz que está se referindo ao amado Gaio. No verso 5, João diz: amado, prossegues fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem que farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Qual é o contexto aqui? O apóstolo João fala a Gaio. Gaio era uma pessoa que tinha algumas dependências, instalações, e ele então recebia pessoas que iriam pregando a palavra, como esses, Timóteo, Tito, todos esses cooperadores de Paulo. Às vezes a gente lê a palavra do Senhor e não pensa, como esses homens se sustentavam? Como eles vestiam? Como eles comiam? Eles precisavam de remédio, de roupa. De onde é que vinha isso? Existiam os cooperadores que recebiam essas pessoas. Eles dormiam ali, eles comiam ali, eles eram servidos de roupa e de todo o cuidado que eles precisavam. Perceba que Paulo diz aí no verso de número 7, na terceira carta de João, que eles não recebiam nada dos gentios. Ou seja, eles recebiam da igreja. E meus irmãos, Gaio, esse aqui que João fala, era aquele que lemos lá em Atos 19, 29, que estava junto com Aristarco, quando ali em Éfeso teve aquela confusão e prenderam Paulo e Aristarco. Gaio também era um cooperador. Então o que vemos aqui? Eles não somente cooperavam pastoreando, mas tinham aqueles que cooperavam hospedando e cuidando dos que pastoreavam o rebanho do Senhor. É isso que Paulo pede
a Filemon, abra novamente lá em Filemon, verso número 22, verso número 1, Paulo diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, ou seja, cooperador. E ao mesmo tempo, no verso 22, Paulo diz: e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo pede a Filemon pousada, lugar onde ficar, e junto com isso todos os cuidados necessários. Ora, meus irmãos, isso é uma tarefa que é prioritariamente da diaconia da igreja. Na história da igreja, o legado que temos ao estudar a história do povo do Senhor, além da igreja primitiva, de Atos, e depois, com o passar dos anos, é que os diáconos, lembrem que Atos capítulo 6, Paulo diz: olha, não é razoável que nós deixemos a palavra para servir às mesas. E eles elegem homens, diáconos, para se preocupar com as viúvas. E os diáconos, então, eram aquelas pessoas que mobilizavam a igreja, encabeçando esta atitude de suprir aquelas pessoas que precisavam de pousada, de roupa, de alimento, de todo tipo de cuidado. E juntamente com os diáconos estavam as irmãs. Se nós lermos, nós iremos ver que irmãs acompanhavam o Senhor Jesus na sua jornada, e também alguns dos apóstolos. Irmãs que entendiam de saúde, irmãs que podiam costurar roupas, irmãs que podiam dedicar o seu tempo também falando com pessoas para conseguir roupas para aquelas pessoas que iriam ficar ali instaladas, que podiam ajeitar ali instalações para o quarto para aquelas pessoas ficarem. Ora, meus irmãos, como a igreja deixou isso de lado. Muitas vezes a igreja pensa que o diácono é apenas aquele que é responsável por abrir e fechar o espaço da igreja. Mas a diaconia é algo muito maior. É o ministério da misericórdia, para assistir os necessitados. E as irmãs devem auxiliar os diáconos. Mas nós vemos aqui que não somente os diáconos e as irmãs devem fazer isso. É interessante como mais um hábito antigo foi perdido na igreja do Senhor. Antigamente não existiam hotéis. Os membros faziam suas casas e já deixavam ali um quarto de hóspedes. Dentro das suas limitações, eles tinham ali um lugarzinho para alguém passar a noite. Algo da sua economia era reservado para suprir o necessitado. Lembrando-nos do Antigo Testamento, que o Senhor diz, existia uma lei que o povo não podia colher toda a plantação. Uma parte tinha que ficar lá, para que o necessitado fosse lá e colhesse. A sua casa tem lugar para alguém ficar e passar a noite? Você se preocupa e pensa nisto. Nós moramos aqui num lugar estratégico, perto da ponte que dá para Manacapuru e outras cidades. E então temos o grande privilégio de poder acolher irmãos que vêm dessas localidades. As tuas economias, elas contemplam alguém que é necessitado? Meus irmãos, o que eu estou perguntando a vocês é se vocês cooperam de alguma forma com o reino de Deus. Aqueles irmãos, Paulo diz, eram cooperadores. Ele diz que cooperavam pessoalmente com ele pelo reino de Deus. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida tão corrida, preocupando-nos apenas conosco, com o que eu quero, com o que eu preciso. E vivemos dias, inclusive, dessa pandemia, né?
tão apertados financeiramente. Eu sei que a grande maioria aqui está com as contas bem apertadas. Mas, meus irmãos, agrada ao Senhor que nós separemos uma parte das nossas economias para sermos cooperadores do reino do Senhor. Perceba que Paulo ele deixa algo também claro quando ele fala desses 3 judeus. Ele diz: os quais são os únicos da circuncisão. Os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo. Isto é algo que deve saltar aos nossos olhos. O que Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas é que os judeus eram quem deveriam apoiar o reino de Deus. Nós lemos no início, lá em Mateus 8, quando o Senhor Jesus fala ao curar, ao ver aquele centurião naquela situação com o seu servo doente, o Senhor Jesus diz, verso número 10 diz o texto, Mateus 8, 10: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Israel foi o povo que recebeu as promessas, os profetas. É dele que vem o Salvador, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era judeu. Eles então é que deveriam apoiar o reino de Deus e crer no Messias. Mas o que o Senhor Jesus diz aqui? Ele diz que nem mesmo Israel foi fé como daquele centurião. E ele segue no verso 11 dizendo: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó nos reinos dos céus, ao passo que os filhos do reino, perceba que ele fala reino, o que Paulo fala lá em Colossenses que estamos expondo, quando ele fala dos cooperadores do reino de Deus, o Senhor Jesus diz aqui: ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor Jesus aqui nos ensina que porque os judeus desprezaram o rei dos reis, eles estavam atrás de um rei pomposo e rico para libertar do império de Roma, mas eles não viram que aquele que estava diante deles era o rei dos reis, o rei de toda a terra, aquele que não era somente um homem santo, é o próprio Deus. Os judeus, e até hoje, eles rejeitam o rei e o reino do Senhor. De forma que Paulo só tinha 3 judeus cooperando com ele. 3. Mas Paulo diz que esses 3 eram um lenitivo. Ou seja, o que significa isso? Um alento, um consolo para ele. Ah, meus irmãos, como aqueles irmãos que mesmo nas suas condições limitadas, quando eles cooperam com o reino de Deus, quando eles procuram conselho, pastor, os diáconos, e eles dizem: olha, eu quero ajudar com alguma coisa, não é muito, mas eu tenho isso aqui para ajudar. Eles se importam perguntando se alguém precisa de ajuda, se precisa de algum serviço na igreja, algo que aquela pessoa possa fazer. Como isso é um lenitivo e um consolo para aqueles que lideram a igreja do Senhor, uma vez que eles têm tantos encargos e responsabilidades. Não somente fazendo essas coisas, mas estando ali, perguntando, orando, mostrando que você está apoiando o reino do Senhor. Paulo estava preso, mas esses irmãos estavam lá com ele. Aristarco estava preso com ele. Marcos e Jesus o Justo também estavam cooperavam. Paulo estava preso, mas não estava sozinho. Certamente esses irmãos consolavam Paulo, e por isso ele diz que eles eram lenitivo. Mas Paulo não fala somente dos judeus.
Paulo fala também de 3 gentios. Veja que ele fala no verso 12. Não somente os 3 judeus saúdam os irmãos de Colossos, mostrando esse afeto. E Paulo aqui testemunhando da cooperação deles, mas também 3 gentios. Verso 12, Paulo diz: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Já falamos sobre Epáfras. No início da carta, Paulo fala sobre Epáfras, no verso de número 7. Ele diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Epáfras era quem cuidava da igreja de Colossos. Por isso Paulo diz que ele é dentre vós. Mas perceba, Paulo ele testemunha que Epáfras, mesmo de longe, estava se preocupando com os colossenses. Não era só o apóstolo Paulo. Certamente Epáfras via o exemplo de Paulo, que na prisão se preocupava com a igreja, e ele também se preocupava com os colossenses. E Paulo dá testemunho, ele diz: ele se esforça sobremaneira por vós continuamente, estando aqui, distante. E nós vemos aqui sobre o esforço de Epáfras, meus irmãos. Paulo diz que ele se esforça, perceba, sobremaneira, continuamente. A palavra que Paulo usa aqui, quando ele fala do esforço, diz respeito a uma agonia. Todos os dias, continuamente, Epáfras, ele tinha agonias em oração pelos irmãos. Ele orava, talvez semelhante a Ana, quando orava por um filho. Ali gemendo, não sabemos, mas sabemos que era uma oração fervorosa, com fé e com esforço. Eu fiquei envergonhado quando vi aqui o exemplo de Epáfras. Como importa aos ministros fazerem isso, e que o Senhor produza mais ministros desta forma. Mas perceba que Paulo ele tem um objetivo. Aliás, Epáfras tinha um objetivo ao orar por esses irmãos continuamente. Diz o texto: ele ora por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos pela vontade de Deus. Vos conserveis completos. Esse é o sentido. Completos em Cristo. Vimos na exposição desta carta o quanto Paulo fala de Cristo como ele é suficiente. Lembre das vezes que vimos como Paulo fala: vocês receberam Cristo Jesus, andai nele. E vários lugares aqui, Cristo ele é para nós, meus irmãos, o suficiente, o que nos completa, e não precisamos de nada. Foi por isso que ele diz à mulher samaritana: existe uma água que, se você beber, você não terá mais sede, você não sentirá mais falta de nada nesta vida, você estará completo. Mas Epáfras orava também para que eles ficassem plenamente convictos, não somente para que eles fossem completos em Cristo, mas também plenamente convictos na vontade de Deus. Ele diz que eles deveriam estar convictos na vontade de Deus. E olha, onde aqui estamos, onde encontramos a vontade de Deus? Na palavra. Paulo já disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Cristo nos mostra qual é a vontade de Deus. E meus irmãos, diante disto nós temos algumas aplicações. Epáfras orava com o objetivo de que eles fossem perfeitos, completos,
De longe ele estava preocupado, com a cabeça na igreja de Colossenses e nos irmãos da região. Senhor, que eles se saciem no Senhor Jesus. Que Cristo seja para eles suficiente. Que eles não procurem nada mais para colocar no lugar do Senhor Jesus. E que não procurem erros, heresias, pensando que podem se completar com isto. Meu irmão, minha irmã, o que tem completado a tua vida? Talvez você busque ser completo nos seus filhos, labutando, se esforçando para que eles sejam alguém. E então você não se imagina sem eles. E se o Senhor Deus tirá-los de ti, você ainda poderá dizer que é perfeito ou completo? Meus irmãos, Cristo aqui nos completa. Ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ele nos liga de volta ao Pai. Nele temos plena comunhão com Deus. Ele de fato alimenta. Esta palavra que ouvimos de fato nos alimenta. Ela é adequada para nós. É Cristo que é ofertado quando ouvimos a pregação da palavra. É Cristo que temos, já vimos isto, que morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Ele habita em nós e Ele nos é suficiente. Porque muitas vezes procuramos ser completos em alguém ou em algo que não é o Senhor Jesus. Uma segunda aplicação que temos. Perceba que Epáfras orava para que eles fossem plenamente convictos em toda a verdade de Deus, a vontade de Deus. Convictos da vontade de Deus. Vocês estão firmes na vontade de Deus que tem sido pregada neste culto. Hoje temos uma facilidade tão grande de ouvirmos pregações diversas na internet. Vocês devem ter o cuidado de comparar, ou até mesmo perguntar a algum presbítero ou pastor se isto condiz com a Escritura. Fiquem firmes na vontade de Deus que tem sido pregada. Nós já vimos que existiam heresias ali dentro do povo. Paulo lutou contra isso nessa carta. E Epáfras sabia dessas heresias. Então de lá ele orava. Fiquem firmes, convictos na vontade de Deus, meus irmãos. Mas perceba, Paulo diz que ele era servo de Cristo. Epáfras era servo de Cristo. E a palavra aqui então é escravo de fato. Epáfras é alguém que era sustentado pelo Senhor Jesus na sua obra. Epáfras era um escravo cuidado pelo Senhor Jesus. Era um servo, um escravo de Cristo. A ideia de escravo, meus irmãos, aqui, sendo o Senhor Jesus o Senhor, é nos mostrar que Cristo Jesus é um Senhor bom, que cuida dos seus servos. Isso nos ensina que eu e os presbíteros devemos ser como Epáfras, estimulados, que assim como Epáfras era sustentado pelo Senhor Jesus, nós também somos. Nestes dias temos visto boa parte das reuniões, poucos irmãos têm vindo. Nós sabemos que agora muitos estão viajando, mas anteriormente não era esse o motivo. E nós, como homens pecadores, somos tentados a desanimar, labutando pelo povo de Deus e não vendo o retorno devido. Nós oramos muitas vezes pelo povo de Deus, pelas ovelhas, e muitas vezes, ao ver que eles não dão valor a esse trabalho, nós somos tentados a desanimar.
Mas ouçam, presbíteros, e também eu devolvi esta palavra: nós somos servos de Cristo Jesus. Ele nos comissionou, Ele nos sustenta, e devemos trabalhar não confiados na resposta que deve sim vir, mas em Cristo Jesus, que é o Senhor e cabeça da igreja. É nele que deve estar o nosso ânimo. Ele é o Senhor. Paulo já falou que Ele está sentado à destra de Deus, e Ele reina. É nele que devemos nos sustentar, como Epáfras se sustentava, e por isso ele se esforçava sobremaneira, orando pelo povo do Senhor. Paulo fala não somente de Epáfras, ele fala também de Lucas. Ele fala de Epáfras, dá o testemunho, mais uma vez no verso 13 ele enfatiza que muito se preocupava pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis, que eram igrejas ali da redondeza. Mas ele também fala depois no verso 14 de Lucas: saúda-vos Lucas, o médico amado. Lucas era o médico e o evangelista, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas também estava com Paulo. Se nós lermos, e você pode ler em casa depois, Atos 28, versos 13 e 14, tu verás que Lucas estava lá. Quando ele escreve em Atos, ele escreve na primeira pessoa do plural, dizendo: nós fizemos isto. Ou seja, Lucas estava lá com Paulo. Ele também era companheiro de Paulo. Ele estava desde o início com Paulo. E Paulo também fala de Demas. Quem era Demas? Demas foi o que depois apostatou da fé. Demas também era um cooperador de Paulo, mas ele depois apostatou da fé. Veja isso lá no texto de Filemão, mais uma vez, na carta de Paulo a Filemão. Verso número 24. Paulo diz: Marcos, Aristarco e Demas e Lucas, meus cooperadores. Perceba, por que eu li esse texto? Porque tanto em Colossenses quanto aqui em Filemão, Paulo diz de Demas que ele era cooperador. Aqui ele diz que ele era cooperador, e lá em Colossenses ele diz que Demas estava saudando. Ou seja, Demas estava juntamente com Paulo. Mas veja o que Paulo fala de Demas lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 10. 2 Timóteo 4, 10. Paulo diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ora, meus irmãos, Demas era um cooperador de Paulo, um cooperador do reino de Deus. Não sabemos, não temos muitas informações do que Demas fazia, mas ele de alguma forma ajudou, esteve com Paulo. Paulo diz que ele amou o presente século. E quantos ministros, tendo sido tantos instrumentos nas mãos do Senhor, sim, eles tiveram a sua parcela de contribuição para a igreja, mas hoje não estão mais com o Senhor. Abandonaram a igreja e amaram o presente século. Perceba que até mesmo o cooperador do reino de Deus pode apostatar. E ao olhar para o exemplo de Demas, nós devemos temer, porque podemos ser enganados pelo nosso coração e achar que por sermos cooperadores, por ajudarmos no reino de Deus, por fazer isto, ajudando, recebendo pessoas na nossa casa, ajudando com roupas, ou
qualquer outra necessidade. Nós podemos, irmãos, descansar nisto. E todo o culto e a vida da igreja ser um mero ritual frio e morto na nossa vida. Nós temos sociedades internas na nossa igreja, e até mesmo ouvimos do pastor Ivon na pregação, no culto de abertura da SAF, ele alertou as irmãs e disse: irmãs, não se apeguem a esses atos, a esses elementos externos da sociedade. Não segurem-se nessas coisas que são externas e se esqueçam do Senhor. Há pessoas que são muito ativas na igreja. Se você é assim, sonhe o seu coração e pergunte-se se você tem buscado um relacionamento com o Senhor. Se de fato tu amas este Deus, quem tu dizes que cooperas. Se tu buscas Ele em oração, na sua palavra. Se tu valorizas a palavra que tem sido pregada. Ora, meus irmãos, Demas era um cooperador e apostator da fé. Nós não estamos livres disso. Temamos. Não é que Demas perdeu a salvação, é que ele nunca foi salvo. É que ele nunca foi salvo. Mas perceba, Paulo, caminhando para o final destas palavras, ele não apenas aqui diz das saudações do que estavam com ele, mas ele mesmo, no verso 15, diz: saudai-vos, irmãos, de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Paulo então parte para as instruções finais, as considerações finais da carta. De fato são as últimas palavras. Então nós vemos aqui, em primeiro lugar, a troca de cartas que ele ordenou. Veja no verso 16: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Está claro aqui que Paulo escreveu uma carta não somente aos Colossenses, essa que temos, mas Paulo escreveu a carta aos Laodicenses. Esta carta aos Laodicenses não foi inspirada. O Espírito Santo, o Senhor Deus, na sua santa administração, não quis incluir esta carta aqui. É uma carta fiel. Se esta carta hoje fosse encontrada, ela não seria anexada a este cano, porque ele já foi fechado. Certamente, ali há ensinos preciosos. O próprio apóstolo Paulo escreveu. Um homem do Senhor. Mas não foi inspirada. Perceba que ele também, nessas considerações finais, ele fala aqui, ele diz no verso 17: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para cumprires. Meus irmãos, eu fico imaginando esta palavra sendo lida lá na igreja de Colossos. Eu não sei se você percebeu, ele não fala diretamente a Arquipo. Ele diz: olha, digam a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste. Isso seria lido publicamente. Nós não sabemos por que Paulo exorta. Provavelmente era a falta de zelo de Arquipo, porque lá em Filipenses, verso número 2, Paulo diz que Arquipo, aliás, lá em Filemão, verso 2, Paulo diz que Arquipo é cooperador também. Ou seja, Arquipo não era alguém que tinha o dom do ministério, estava relutando em buscar os meios para ser ordenado e pregar a palavra do Senhor. Arquipo era um cooperador de Paulo, e parece que ele estava sendo desleixado, relaxado no ministério.
E Paulo fala isso de forma pública. E o que aprendemos com isso, irmãos? Que existem momentos que é necessário que o pecado seja exortado publicamente na igreja. Alguns dizem, isso aí é envergonhar a pessoa, isso é inadequado. Mas diga isso ao apóstolo Paulo. Perceba, ele está dizendo, diga a Arquipo, atente para o ministério. Ou seja, Arquipo, você está sendo relaxado. Digam isso a ele. E muitas vezes, irmãos, na igreja, os irmãos ficam chateados porque determinados pecados são ditos publicamente. Sim, é verdade que nós devemos ter a sabedoria para expor o mínimo possível à igreja dos pecados dos irmãos. A palavra do Senhor diz que o amor encobre multidão de pecados. Mas há pecados que é necessário dizer, pecados que inclusive estão influenciando os outros. É necessário dizer que isso seja tratado, que a pessoa se arrependa. Do contrário, irmãos, vamos dizer que o apóstolo Paulo está errado, e sabemos que não. Perceba no verso, uma segunda aplicação, é que Arquipo, certamente ele passou uma vergonha dupla. Por que uma vergonha dupla? Primeiro porque ele foi, entre aspas, entre outras palavras, chamado por Paulo de relaxado no ministério. Mas depois, volte os seus olhos de novo e veja, as palavras de Paulo são: atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Paulo, embora exorte Arquipo, ou seja, diga que os colossenses deveriam exortar Arquipo, ele não nega que Arquipo recebeu o ministério do Senhor. E isso, meus irmãos, é duplamente vergonhoso, porque o que Paulo diz não é: Arquipo, você vai ser tirado do ministério. Paulo diz: Arquipo, você recebeu um dom do Senhor. Ele não vai me tirar do ministério. Tome a devida postura e honre a Cristo. Então isso deveria constranger Arquipo. Então Paulo, nessas últimas palavras também, ele saúda irmãos. Veja aqui no verso número 15, ele diz: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Era um costume dos irmãos, era o contexto ali. As igrejas, alguns deles se reuniam nas casas. O ministro do Evangelho pregava ali e tinha a igreja nas casas. Isso, de forma alguma, é célula ou G12, o que temos nos nossos dias. Alguns até mesmo usam esse texto para defender que o G12 que tem alastrado igrejas e destruído as igrejas. Eram reuniões fiéis. Ora, irmãos, Paulo finaliza essas palavras no verso número 18. Ele diz: a saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Vocês lembram de alguma parte da Escritura que tem algumas dessas palavras? Paulo recebeu um espinho na carne. Ele clamou ao Senhor que tirasse os espinhos. E o Senhor disse: não, Paulo, não irei retirar, para que você dependa de mim. Parafraseando o texto, a minha graça te basta. E agora Paulo, tendo aprendido essa lição, diz: a graça seja convosco. Talvez nós olhemos e dizemos: Paulo podia dizer tanta coisa, desejar saúde, desejar, enfim, várias coisas. Paulo diz: a graça. E meus irmãos, é tão somente a graça que nos basta realmente. Perceba nessas palavras e afeições que foram ditas aqui, o relacionamento, o zelo que Paulo tinha, não somente Paulo, mas os cooperadores de Paulo. E aqui ficam muitas lições para nós.
que estamos hoje vivendo. Que o Senhor Deus abençoe esta igreja. Que possamos, irmãos, seguir essas instruções. E que Ele nos edifique para a glória dele. Amém. Te agradecemos por esta palavra. Ó Pai Santo, nós somos gratos por toda esta epístola, Senhor. Cristo pregado aqui neste texto. Como Ele é suficiente para nós. Este foi o ensino do apóstolo Paulo no início ao fim desta carta. Como Ele é aquele que é perfeito em intercessão. Epáfras era um pecador, orando de forma a agonizar, de forma ali intensa pelos colossenses. Mas Cristo na cruz, pregado, disse: Deus, Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ora, Cristo é aquele que intercede por nós. E Ele está à destra do Pai também intercedendo por nós. E Ele dá aos seus ministros, aqueles que cuidam de sua igreja. Senhor, que bendito Salvador. Muito obrigado por Cristo. Que o Senhor de fato nos faça ser completos nele e não ter mais falta de nada. Ajuda o teu povo, Senhor. Ó, em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado em nossa vida. Assim te rogamos. Amém.